Salve nação, saudações! Aconteceu agora há pouco o sorteio da Libertadores 2025 e temos aqui o Linha de Passe, galera. Vamos ver agora o que os comentaristas vão falar do sorteio da Libertadores. Já chega aí com a voadora no like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Quero dar os créditos para ESPN Brasil, link na descrição como créditos. E você gostou do grupo do Mengão? Comente aqui, quero saber a sua opinião. Valeu, vamos lá. Tudo bom, William? Boa noite para você, boa noite para todos. Pois é, eu acho sempre que assim, esse sorteio, ele obviamente é relevante, gera uma expectativa muito grande, mas para mim, especialmente para os brasileiros, o sorteio mais relevante é aquele que vem depois, que define os cruzamentos e as chaves. E por que eu estou falando isso? Porque, em geral, os brasileiros, com a força que tem hoje, com o investimento que tem hoje, eles têm que fazer um certo esforço para ficar de fora da primeira fase. E olhando para os grupos sorteados, para as situações que os brasileiros estão em cada chave, eu afirmo que isso vale para todo mundo. A gente pode achar que, por exemplo, o Botafogo, o Flamengo e o Palmeiras têm desafios do ponto de vista da logística maiores do que o do São Paulo. O do São Paulo tem menos problema de logística, talvez você considere um pouco mais complicado o grupo do ponto de vista técnico. Mas olhando para os adversários de todos eles, no fim das contas, eu acho que todos os brasileiros têm absolutas condições de avançar. Claro que o grupo mais complicado, acho que isso tá escancarado aí, aqueles brasileiros que podem ficar mais preocupados em relação à possibilidade de não avançar, são o Internacional e o Bahia. Eu acho que ali você tem um grupo que, de fato, pode te complicar, até porque você já tem logo de cara dois brasileiros. O Fortaleza poderia ter tido um grupo pior, né? Olhando para a possibilidade de cruzamento, porque o Fortaleza também era um brasileiro que não era cabeça de chave. Pega o Racing, que não é moleza, evidentemente. Pelo contrário, era pote 3. Exatamente. É isso. Ele podia pegar, né? Podia pegar um cabeça de chave, depois mais pegar um time chato do pote 2, o Estudiantes, por exemplo, né? E o Bahia, por exemplo, imagina. Então, acho que assim, para o que poderia ser um grupo do Fortaleza, também não foi dos piores, o Fortaleza também tem chance de avançar. Então, eu acho que tá todo mundo, né, trabalhando direitinho, conseguindo render o máximo que eles podem render. Todo mundo tem totais condições de avançar. A questão, claro, é essa, é a questão da logística versus qualidade. Porque aí, né, você tem jogos chatos para Flamengo, Botafogo e Palmeiras do ponto de vista da logística, talvez um pouco menos esses mesmos jogos do ponto de vista da qualidade, mas numa análise geral, eu acho que há um equilíbrio, não só dentro dos grupos, mas assim, ao tentar medir forças do esse grupo é muito forte, esse grupo é muito fraco, acho que de maneira geral existe um equilíbrio entre as forças dos grupos. Plihal mais uma vez com a gente. Plihal, São Paulo pegou no grupo lá o tradicional Libertad, pegou o Alianza Lima, que a gente vai falar até quando, né? É o time que eliminou o Boca, a gente vai falar isso toda hora. E o já conhecido, né, no caminho do São Paulo, Tadieres. O que o presidente acha de tudo isso, hein? Vamos saber dele agora. Júlio Casares aqui conosco no Linha de Passe, esteve conosco no FC, prévia do sorteio. Fiquem aí, galera. Daqui a pouquinho tem o BAP, presidente do Mengão, beleza? Se te oferecessem esse grupo que caiu com São Paulo 2 horas atrás, o senhor teria aceitado de bom grado? Sim, aceitado. Tem uma... Plihal, na verdade, a parte logística de viagem ficou melhor, né? Paraguai, Argentina, Peru. Mas são todos jogos difíceis, né? O Libertad tem feito bons jogos, tendo uma sequência de vitórias. O Tadieres sempre cai no nosso caminho, é um time difícil, né? Então eu acredito que não tem jogo fácil. Nós comemoramos um pouco a questão da logística, que isso com o nosso calendário é importante. Mas serão jogos difíceis. Viagem mais pesada, a de Lima, que não chega também a ser uma loucura de desgaste. Verdade, Lima é mais distante, etc., mas não é algo muito preocupante. Mas quando eu vejo as marcas que estão lá e vejo o retrospecto do Libertad, do próprio Tadieres, são o do Tadieres é em Córdoba, onde o São Paulo costumeiramente não vai bem, né? Quem sabe agora o São Paulo consiga quebrar essa escrita de não ir bem em Córdoba. Mas, na verdade, Plihal, o que passa é que o São Paulo precisa encarar qualquer grupo como um grupo da morte. Tem que entrar com muita seriedade para fazer o máximo de ponto possível, porque isso vai trazer dividendos lá na frente. Em relação ao Libertad, time que está sempre jogando a Copa Libertadores, há uma vantagem para quem o enfrenta, não tem uma torcida numerosa, uma torcida muito fanática. Isso em Libertadores, você não ter isso é um ponto favorável.
não tem dúvida. A torcida, a condição do estádio, a pressão, isso na Libertadores faz diferença. Então esse ponto é importante. Eu vi vários grupos, tem um grupo muito difícil, que está Internacional, Bahia, Nacional, enfim. Mas eu reputo que todos os jogos da Libertadores hoje têm uma competitividade muito grande e o São Paulo tem que encarar com muito respeito qualquer adversário e com muita determinação. O que vai marcar o sucesso é o grau de competitividade, porque um clube que tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil simultaneamente, vai ter que ter um elenco preparado para enfrentar essa maratona. Luiz Ubeldia já escreveu alguma mensagem para o senhor dizendo o que achou do grupo? Ainda não, eu tenho com várias mensagens aqui, mas eu não abri, não sei se tem do Luiz aqui. Mas esse, certamente ele amanhã vai estar conversando com a gente e já fazer um planejamento, esperando as tabelas agora que vão sair, para que a gente consiga, junto com o brasileiro, agregar a melhor condição do São Paulo. Obrigado, presidente Casares. Devolvo para você mais uma vez, William. Valeu, Plirra. E eu passando a bola agora para Vitor Birner. Sorteio da Libertadores definido. Grupo mais complicado, grupo mais acessível para a gente começar essa conversa, Birner. Tudo bem, William? Tudo Boa bem. noite a você, Jean Zupac, Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Olha, eu acho que todos os grupos são bem acessíveis. Tá? Para os brasileiros. Para os brasileiros, obviamente. O mais difícil, eu concordo, é o do Inter e Bahia, exatamente porque se enfrentam e aí você não pode ter nenhuma espécie de tropeço contra outras equipes, então um pouquinho mais difícil. Acho que esse grupo, Atlético Nacional, eu vi o jogo da classificação, razoável, né? O Nacional do Uruguai, razoável. Eu acho que o Inter e o Bahia são as melhores equipes. Agora, realmente os jogos de Libertadores às vezes tem pegadinhas, etc. E eu tenho que dividir sempre o campeonato em duas partes. Uma é a fase de grupos, aí o campeonato acabou. Sim. Aí a gente vai ter o Mundial de Clubes, Sim. mais um mês de paralisação depois do Mundial de Clubes, e nisso tem uma janela de transferências. O Zupac até lembrava Pode aqui, virar outra fora do ar, Libertadores. o Palmeiras na fase, no mata-mata, o Palmeiras vai se classificar, não tem o Estevão. O Flamengo tem o Jorginho, e aí a gente vai ter muitas outras negociações. Então, primeiro é preciso olhar só para a fase de grupos. Eu acho que para todos os times brasileiros ela está bem acessível. Eu acho que o Estudiantes é um adversário difícil. O Estudiantes é um time que tem o Alário, centroavante, contratou Gabriel Neves, tem um meio campo de muito toque de bola, mas não é um time que marca tão bem. Mas se fosse pegar hoje o Botafogo, eu não conseguiria apontar um favorito. Tem um menino Thiago Palácio, né? Sim, 10, jogando muito bem. Meia jovem argentina. Esse conjunto de palavras costuma dar coisa boa, Canhotinho, né? joga pela direita, Bom vem jogador. muito por dentro, é um bom jogador. Né? Acho que o Libertad, por exemplo, é o líder do Campeonato Paraguaio, tem 7 vitórias e 2 empates. Para falar dos dois times que a gente já tratou um pouquinho aqui, mas ainda é uma equipe paraguaia. Tem Roque Santa Cruz, é um dos atacantes de 43 anos. Oscar Cardoso, 41. Então, sabe assim... Mas tá invicto no Campeonato Paraguaio. 7 vitórias, 2 empates. Mas pega times brasileiros com muito mais investimento, sem torcida, é óbvio que esse retrospecto seria muito diferente se jogasse aqui dentro. Então, eu acho que a primeira fase é bem acessível para todos os grupos, não vejo ninguém assim com grandes desafios para a classificação. Acho que a logística é uma coisa muito chata. Né? O Flamengo em logística vai sofrer bastante, mas vai se classificar. Hoje, é claro que o olhar logístico ele é muito importante. Hoje, menos do que era antes, porque hoje os clubes brasileiros vão tudo de fretado. Antigamente não, era voo de carreira. Eu, no tempo de repórter, cansei de ir para jogo de Libertadores, voo de carreira com delegação e aquela... Hoje, com voo fretado, isso fica mais fácil do que em outros momentos. Ainda que a logística seja ainda sempre um assim ponto a desgaste. ser... E você vê que o Casares, bem, ele elogia exatamente esse ponto. fato. Quer dizer, óbvio que os dirigentes ainda olham muito para isso, né? Não sei o que o BAP acha, ele está com a Lili Nascimento nesse momento. LDU, vai lá em Quito, tem altitude ali, né? Uma altitudezinha um pouquinho Vai mais... enfrentar um gigante. Né? 2.800. 2.800, vai pegar um gigante. Tátira, já é uma viagem também. Chata, viagem longa. chata. E Central Córdoba. E aí, hein, Lili? William, estou aqui com o presidente do Flamengo, o BAP, vai falar com a gente agora sobre esse sorteio, né? Vimos aqui, então, Flamengo no grupo C. Só repassando, então, Flamengo, LDU de Quito, Deportivo Tátira e Central Córdoba. O que falar sobre esse grupo, presidente? Olha, não tem moleza na Libertadores, né? Mas do ponto de vista técnico, eu acho que ficou de bom tamanho pra gente. Agora, tem uma altitude, Quito. Flamengo tem que se acostumar, né? As últimas vezes... Mas quando que vocês aí em casa lembram de Libertadores com Flamengo sem ir a Quito? É difícil de lembrar, é natural. Quando as bolinhas começam a rodar, a gente já vê Quito chegando. Natural, já estamos acostumados. Agora, qual que é o termômetro, olhando para esse grupo C do Flamengo e olhando os outros grupos que se formaram?
Bom, conceitualmente tem alguns grupos mais parelhos do que o nosso. Então acho que o Flamengo não tem nada que reclamar, tem que focar no trabalho, fazer o que a gente controla. Isso aí. E realizar uma grande Libertadores, uma grande primeira fase para começar essa Libertadores de 25. Agora a questão de logística, né? Quito fica mais difícil. Olha, eu entendo que a logística ela vai ser complicada para outros clubes. Se você parar para pensar que tem gente que não voa de fretado, então a gente chega no aeroporto, entre a gente chegar, entrar na aeronave, ela decolar, meia hora. O avião decola quando a gente chega, né? Quando a gente volta. Então eu entendo que a gente já está acostumado com isso, a gente tem uma infraestrutura bastante aparelhada e ajustada para gerar todo o conforto necessário para os atletas. Então isso está longe de ser um problema. Expectativa grande, dá para dizer que o Flamengo sai animado, empolgado aí para essa Libertadores? Sempre, né? Sempre. E que 2025, que a gente começou muito bem, oxalá a gente prossiga dessa forma e que a Libertadores não seja diferente. Tá bom, presidente. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Abraço. Presidente Valeu, gostou. tá aí o William, o BAP, presidente do Flamengo, falando com a gente depois desse sorteio Flamengo no Grupo C. Muito bem, Lili. Daqui a pouco tem mais, hein? Agora, para falar sobre logística, deslocamento, né, essa coisa toda, temos o nosso Calçatura aqui, que sabe tudo e que já estava chamando a atenção para esse detalhe, que ontem já falava disso, né? Atenção, porque não são só os enfrentamentos. Ô, William, a logística é fundamental. eu brinco que, Mas nesse planejamento que o Calçade, no Mundial de Clubes, ele prefere que o time dele enfrente Real Madrid, Manchester City e Liverpool do que The Strongest Bolívar. O Chuquiruna. Real Potosí. O povo começou te provocando. Calçade é especialista. Ele tem razão. Eu até prefiro assistir esses clubes, porque eu não vou ficar irritado com o que eu vou ver dentro de campo. É verdade. Aí feliz, eu vou ficar felizão. Esse é um ponto importante. Vou ficar felizão, ver Salah, Vinícius Júnior, né? Boa resposta. Não dá, né? Mas... assim, Bulo-bulo, não te acho que empolga, isso né? faz toda a diferença. Quer dizer, essa Libertadores é uma das mais difíceis. Não pelo sorteio, eu acho o sorteio super bom para os brasileiros. Por quê? Porque as equipes brasileiras elas estão numa outra divisão do futebol sul-americano hoje. Então a gente já olha de uma outra forma. Mas eu já encontrei, por exemplo, os brasileiros hoje pegam um avião e vão ponto a ponto. Sai do Rio, onde é que é o jogo, desce lá. Eu já fui fazer jogo de time brasileiro, Rio de Janeiro, por exemplo. Você encontra o adversário no Santos Dumont. Porque ele está fazendo uma escala para São Paulo, para pegar o voo. Então, esse vai demorar para chegar em casa. Né? É diferente. Isso é de manhã, tá? No dia seguinte. Isso, ao passo que o Flamengo de manhã, no dia seguinte, já está todo mundo dormindo em casa. Porque eles fizeram um voo de 3, 4. Vai da Colômbia, de Bogotá, por exemplo, você vem 6 horas. Não é uma viagem. As pessoas acham que é tudo curtinho. Não é assim tão curtinho, não. Bogotá não está aqui. Né, dessa vez não tem o Milionários, que foi o jogo do Flamengo a temporada passada. O Flamengo pegou Milionários, Bogotá, 2.600, depois e Bolívar, tudo duas vezes. Na primeira fase. E o Bolívar veio depois. Tanto que o Bolívar terminou em primeiro no grupo. Exatamente. Passou em segundo. Então assim, essa questão de viagens, ela é preocupante. Porque para quem está em Mundial de Clubes, você tem uma agenda mais difícil esse ano, caso do Flamengo, caso do Palmeiras, Botafogo, que estão na Libertadores e no Mundial de Clubes, você está pensando lá na frente. Até a parada para o Mundial de Clubes, vai se desenrolar toda esta fase de Libertadores da América, 28 de maio, com 12 rodadas de Brasileirão. Até o Mundial de Clubes já são 18 jogos, mais 2 de Copa do Brasil para quem está na Libertadores, 20 jogos. Não é o caso, mas só vou dar um exemplo de quem está na Sul-Americana, eu vou falar dela. Por que Corinthians? Corinthians pegou a fase de Libertadores prévia e está na final do Paulista. Então ele está com o calendário cheio. Né? Ele fez 4 partidas, 16 no Paulista, 20. Vai rodar 20 até a parada para o Mundial. São 40 jogos. Em junho você tem 40 Metade do ano. Você tem 40 jogos. O máximo de jogos possíveis, Corinthians pegou. Exato, é o máximo. É isso. Então, assim, isso interfere na vida de outros clubes brasileiros que não tem 40, mas podem ter 36, 34. Já é muita coisa. Então, é preciso saber se preparar para isso. Agora, com a grana que os clubes brasileiros injetam na Libertadores, é muito mais confortável do que, por exemplo, o Atlético Bucaramanga. Você imagina as viagens do Bulu-Bulu. O Bulu-Bulu, San Antônio Bulu-Bulu, para jogar em casa, viaja às vezes 7 horas de ônibus. Imagina para pegar o aviãozinho, porque é quase um time amador, né?
Ele é um time que jogou a primeira divisão 2021, primeiro ano, e agora está na Libertadores. É quase assim, saiu desafiar o Galo e foi jogar Libertadores. Aliás, técnico brasileiro, né? O Thiago Leitão é um técnico. Então, são realidades completamente diferentes. Então, quem chega com grana e organização tem uma vida diferente. Mas eu achei, assim, grupos São Paulo, Libertad, Tajeres, Alianza Lima. Tá ruim. Aí de viagem. O Tajeres tem 9 jogos do Campeonato Argentino, uma vitória, por então, enquanto. mas o Casares já abraçou esse grupo. Porque Palmeiras, eu acho que o do Palmeiras é muito chatinho, né? Porque ele tem Bolívia com altitude, ele vai jogar no Peru. Peru e Paraguai. Tecnicamente, o grande desafio do grupo do Palmeiras é o Bolívar, que ano após ano tem se mostrado um time cada vez mais competitivo. Já faz uns 3 anos, né? Vem se classificando e etc. Ganha jogos em casa. Foi líder do grupo do Flamengo. O Cerro Porteño tem a tradição, mas assim, o Cerro veio da pré, o Cerro não vem no grande momento. Trouxe o Gatito, né? Gatito saiu do Botafogo, é o goleiro do Cerro Porteño, mas não é um time que vem oferecendo muita resistência. O Birner lembrou antes de entrar no ar, o curioso desse grupo é que Palmeiras e Cerro, episódio do racismo citado pelo Alejandro Domingues, e motivo do boicote da Leila Pereira ao sorteio de hoje, vão se enfrentar. E o Sporting Cristal não vem, assim, o futebol peruano já não é um futebol de destaque, e o Sporting Cristal não vem em um grande momento na atual temporada dentro do futebol peruano. Acho que, tecnicamente, o Palmeiras tem o Bolívar como desafio. Sim. É um grupo que eu não vejo o Palmeiras perdendo muito ponto no caminho, não. Lili Nascimento falando com o Marcelo. Tá aí, galera. Muito bem. Separei aqui pra vocês este corte do Linha de Passe, repercutindo e falando aí dos grupos de alguns brasileiros na Libertadores. Inclusive, eles falaram ali um pouquinho mais do grupo do Mengão, grupo C, né? Flamengo, galera. Cara, pra mim, na minha opinião, Flamengo vai passar em primeiro. A única dificuldade que o Flamengo terá será a logística, porém, né, voo fretado, vai direto, em 5, 6 horas tá lá. É o jogo na altitude, lá no Equador, lá em Quito. 2.850 metros de altitude lá onde fica o estádio, né? Lá em Quito, galera. Essa é a maior dificuldade, porque o time da LDU não é tão forte. Aqui no Maracanã eles vão tomar pau, tenho certeza. E os outros 2 times, né? Central de Córdoba, da Argentina, e o Táchira, cara, o Flamengo passa de boa nesse grupo aí da Libertadores. E você, o que você acha? Comente aqui, eu quero saber a sua opinião. Valeu, nação! Saudações rubro-negras e fui! Tá aí na tela, ó. Deixei de propósito, cara, para vocês verem o grupo C do Mengão. LDU do Equador, Deportivo Táchira da Venezuela e Central de Córdoba, Argentina. Valeu, agora fui!